Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós chegamos ao capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. E neste capítulo, nós vamos ver que Paulo expressa seu desejo e oração de que a igreja compreenda o grande mistério que Deus revelou a ele. Judeus e gentios agora são um só povo em Cristo Jesus. O capítulo aqui se divide em duas grandes partes. Nos versículos 1 a 13, Paulo fala sobre o mistério de Cristo que foi revelado a ele. E a partir do versículo 14, ele ora para que a igreja compreenda e viva à altura dessa revelação. Nós vamos começar analisando a primeira parte, que vai dos versículos 1 a 14, onde Paulo apresenta claramente o prisioneiro do mistério de Cristo, a revelação do mistério de Cristo, a compreensão do mistério de Cristo, a explicação do mistério de Cristo, a proclamação do mistério de Cristo, o propósito do mistério de Cristo e, por fim, a glória do mistério de Cristo. Nesta noite nós vamos concentrar nossa atenção apenas nos 3 primeiros pontos que estão em Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 4. Vamos, portanto, ler juntos essa passagem e permitir que o Senhor nos ensine por meio dela, em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, verso 1 ao 4, eu leio na Almeida Revista e Atualizada. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, porque segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Senhor, nós, diante da Tua palavra, desejamos compreendê-la e obedecê-la. Desejamos viver à altura da Tua revelação, Senhor. Pedimos, portanto, para que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do Teu Evangelho. E guia-nos no caminho da obediência em nome de Jesus. Amém. O que esse texto nos ensina, em essência, irmãos, é que quem compreende o Evangelho deve estar disposto a sofrer para promover a unidade da Igreja de Cristo. E ninguém entendeu isso daqui melhor do que Paulo. E para que também nós possamos compreender essa verdade, Paulo mostra isso na sua própria vida, quando ele se descreve, em primeiro lugar, como o prisioneiro do mistério de Cristo, conforme a gente lê novamente no versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. A expressão aqui, por esta causa, que abre o capítulo 3, estabelece uma estreita conexão contextual com o que foi ensinado anteriormente no capítulo 2, por onde nós já passamos, cobrimos completamente. A que causa, motivo ou razão Paulo se refere aqui? Paulo se refere aos extraordinários privilégios e honras que os crentes gentios agora na nova aliança participam igualmente com os crentes judeus. Ele descreve em Efésios 2, 11 a 22, que nós já vimos, como aqueles que antes estavam sem Cristo, sem esperança e sem Deus foram aproximados pelo sangue do nosso Senhor Jesus, unidos aos judeus em um só corpo, feitos parte de uma nova humanidade, constituídos cidadãos do mesmo reino, membros da mesma família e especialmente edificados como uma habitação santa, onde Deus reside permanentemente. Foi isso que nós vimos no capítulo 2. Em outras palavras, Paulo está afirmando, por causa da relação de unidade que nós temos em Cristo Jesus, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, porém ele não continua.
ele para de repente aqui, ele interrompe o seu raciocínio exatamente nesse ponto. Não há um verbo que imediatamente complete a frase e esclareça a sua ação. Qual é a ação de Paulo? Então a questão permanece em suspensão, deixando implícita a questão aqui. Por esta causa, tu, Paulo, prisioneiro de Cristo, fazes o quê? Por causa de que você faz o quê? A resposta aparece claramente no versículo 14, onde ele retoma a expressão por esta causa. Veja que é a mesma expressão. E finalmente ele completa a frase no versículo 14, que havia deixado em suspenso no versículo 1. Ele continua no 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, etc. Isso revela que Paulo, irmãos, ele estava prestes a orar pelos crentes efésios, logo no início do capítulo 3. Mas ele sentiu que deveria parar e explicar algo essencial. Então, ele interrompe abruptamente o seu pensamento e faz uma longa digressão, como que abrindo um parêntese para tratar sobre o tema do mistério de Cristo antes de voltar à sua oração inicial. Essa pausa ou digressão, muito comum no estilo de redação de Paulo, não constitui um mau estilo literário ou um caso típico de anacoluto, ou seja, alguém que interrompe seu tema e nunca mais retoma, alguém que divaga e nunca mais volta ao seu ponto inicial, como Paulo é acusado pelos críticos textuais. Não se trata aqui de um descuido ou falha retórica. Uma coisa é a escrita, outra coisa é a fala. Paulo era um erudito, irmãos, altamente treinado, com uma mente rigorosamente lógica e uma formação sólida, tanto na tradição judaica, quanto no pensamento helenístico. Pelo contrário, então, essa construção retórica aqui é uma demonstração de genialidade inspirada pelo Espírito Santo. Era assim que funcionava a mente de um homem cheio do Espírito que, ao ser profundamente tocado, impactado por uma verdade do Evangelho, se convencia de que os crentes precisavam urgentemente compreender a profundidade daquilo que antes ele estava começando a falar. Essa interrupção, portanto, não é desordem e confusão, irmãos, mas é zelo pastoral e teológico. Isso daqui me lembra a saudosa diaconisa Geisabeth Santos, uma mulher verdadeiramente cheia de Deus. Quem teve o privilégio de orar com ela às segundas-feiras, nas reuniões do Momento de Paz, sabe bem, antes de orar, e por vezes até mesmo durante as orações dela, ela interrompia o seu próprio pensamento para ministrar o coração das pessoas. A paixão dela pelo Evangelho transbordava de tal maneira, irmãos, ficava tão evidente, que a oração se tornava ao mesmo tempo um ato de intercessão e um ato de ensino. É isso que Paulo está fazendo aqui. Então, antes de retomar o ponto central do primeiro tópico desse sermão, permitam-me fazer a minha própria digressão aqui. Ao observar essa pausa de Paulo em Efésios 3, onde ele interrompe o seu pensamento para adorar e ensinar, nós somos lembrados que a teologia, irmãos, no seu sentido mais puro, o estudo sobre Deus e as suas relações com o homem, com o universo, para adorá-lo e obedecê-lo, a teologia ela sempre esteve ligada à oração. A grande diferença entre a teologia primitiva e a teologia contemporânea é que, antigamente, a teologia era feita de joelhos, no chão da igreja, e não apenas em academias, gabinetes ou com palavrinhas calculadas de artigos milimetricamente elaborados. Hoje nós achamos que teologia não é para a igreja, isso é uma mentalidade errada. Teologia sempre foi feita de joelhos no chão da igreja, é isso que Paulo está nos mostrando aqui. Ele quer que nós compreendamos o mistério de Cristo. Era uma teologia nascida da oração, de joelhos calejados. A propósito, Tiago, que escreveu, o autor do livro bíblico, era chamado de joelhos de camelo na história da igreja, porque era um homem de oração, seus joelhos eram marcados pela sua posição que costumava orar. Então essa teologia era uma teologia nascida da oração, de joelhos calejados, como Paulo faz aqui, e como tantos outros fizeram ao longo da história. Atanásio, no século IV, que lutou sozinho contra o mundo pela doutrina da Trindade. Agostinho, que chorava diante de Deus enquanto escrevia. Anselmo, Tomás de Aquino, Lutero e Calvino, muitos outros que uniram oração e teologia, visando sempre o benefício da igreja, sempre para servir a igreja. Não por acaso Martinho Lutero afirmou, irmãos, aprendi mais em uma só oração do que poderia ter conseguido com muita leitura e reflexão.
Segundo ele, havia 3 coisas que formavam o teólogo: oração, meditação e tentação. E ele desenvolveu esse pensamento dizendo que um pregador não se faz lendo livros, mas vivendo, morrendo e sendo amaldiçoado. Mas voltemos aqui à cena que Paulo nos apresenta em Efésios 3. Logo no início desse capítulo, ele se descreve como prisioneiro do mistério de Cristo. Ele começa dizendo: eu, Paulo. O uso do pronome eu aqui é enfático no original grego. Paulo está dando uma ênfase. Eu, há uma ênfase pessoal aqui. Agora não é um eu autoritário ou vaidoso, mas humildemente pessoal. É como se Paulo estivesse dizendo: eu mesmo. Apesar da distância geográfica, da impessoalidade, da frieza da comunicação escrita, uma pessoa real, que alguns de vocês conhecem, eu estou falando com vocês aqui. Se Paulo não tivesse usado esse pronome enfático eu, a frase ia soar muito pessoal, como se ele estivesse menos envolvido diretamente na declaração, como quem fala de uma maneira genérica, na terceira pessoa, quase como um observador que descreve alguém, não uma palavra pessoal. Seria apenas: por esta causa, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. A propósito, em grego, nem haveria necessidade de mencionar o nome próprio Paulo. Bastaria ele dizer eu, o pronome eu, porque isso já indicaria quem era o sujeito ali. Eu, isto é, o apóstolo Paulo, o autor desta carta, como já declarado na saudação inicial, agora dirijo a vocês estas palavras. No entanto, Paulo vai além, ele acrescenta imediatamente o seu nome próprio depois do pronome eu. E o que ele está fazendo aqui é dar um duplo reforço, um modo de intensificar a ênfase pessoal. É como se ele dissesse: eu mesmo. Sim, irmãos, o mesmo Paulo que vocês conhecem, uma pessoa real que anteriormente levou o evangelho até vocês, agora eu estou falando com vocês novamente. Paulo aqui não se apresenta, irmãos, como uma autoridade distante, impessoal, fria, ensinando teologia. Ele não fala de cima ou como uma autoridade apostólica superior e intocável. Depois de falar de 2 capítulos profundamente teológicos por onde nós passamos, e você constatou isso, exaltando a eleição, a redenção e a unidade espiritual dos crentes, a grandeza da visão dessas coisas que Paulo falou, poderia parecer algo abstrato, apenas abstrato e quase celestial, obscurecendo então o fato de que, antes de ser um apóstolo, Paulo é um homem de carne e osso, crente como eles, um pecador, alguém que teve que se arrepender e confiar em Cristo. Ele era esse homem escrevendo essas palavras. Mas em Efésios 3:1, o eu, Paulo, traz a teologia de volta do céu para o chão da vida. Paulo projeta a sua presença pessoal aqui para dentro do texto, não se escondendo atrás de títulos, mas ele se refugia na autoridade, nem se refugia, na autoridade do apostolado, mas simplesmente como Paulo. E ao escrever o próprio nome, ele não sobe num pedestal da perfeição, como quem diz: eu, Paulo, o apóstolo dos apóstolos, mas ele desce ao chão da graça. O nome Paulo carrega consigo a memória da conversão de um homem que conheceu o fracasso, um homem que conheceu a culpa, conheceu a miséria do pecado e ainda assim foi alcançado pela misericórdia de Cristo na estrada de Damasco. De fato, o próprio significado do nome Paulo é emblemático. Significa pequeno no grego. Alguns afirmam, como já mencionei quando eu expus o primeiro versículo desta carta, na apresentação pessoal do apóstolo, que antes da conversão Paulo se chamava Saulo e que depois da conversão teria mudado o nome para Paulo. Mas isso não é correto, irmãos. O livro de Atos mostra claramente que mesmo após a sua conversão, ele ainda é chamado de Saulo cerca de 11 vezes. Basta você ler Atos e contar isso daí após o capítulo 9. Agora, o que é verdade é que o nome Paulo corresponde à forma grega do nome hebraico Saulo. É a forma grega correspondente do hebraico Saulo, um nome que remonta à sua herança judaica. Muito provavelmente esse nome foi dado por seus pais em homenagem ao mais ilustre membro da tribo de Benjamim. Vocês sabem quem é? O primeiro rei de Israel, o grande Saul. E de fato, há uma ligação ainda mais profunda entre ambos, porque o próprio apóstolo declara em Filipenses 3:5 ser da tribo de Benjamim, como Saul. O jovem Saulo de Tarso, então, irmãos, não carregava apenas o nome, mas também o sangue e o legado do antigo rei de Israel. Além disso,
Assim como o grande rei Saul era lembrado por suas vantagens naturais, força, estatura e beleza, como diz lá 1 Samuel capítulo 9, o grande Saulo de Tarso também destacava-se por suas vantagens naturais e credenciais religiosas, das quais ele, inclusive antes de conhecer a Cristo, propagava por aí. Ele mesmo as descreve em Filipenses 3,5. Diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E ele ainda acrescenta em Gálatas 1,14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição de meus pais. Mas o evangelho operou nesse homem uma transformação profunda, irmãos. O descendente do rei Saul tornou-se o servo do rei celestial. Ainda que não tenha havido de fato uma mudança formal de nome de Saulo para Paulo, houve uma mudança muito mais significativa, irmãos. Uma inversão de lógica da glória humana, uma virada de identidade na vida de Paulo. O grande Saulo de Tarso tornou-se literalmente pequeno diante de Deus, tornou-se o pequeno Paulo. E no fluxo do texto, a beleza do evangelho resplandece ainda mais na vida do apóstolo, quando ele prossegue descrevendo-se como o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Aquele que um dia se vangloriava na carne, agora se gloria nas algemas da graça. De herdeiro real, símbolo do orgulho humano, a prisioneiro da graça, símbolo da humildade redentora. Paulo se identifica, irmãos, como prisioneiro outras 2 vezes nesta mesma carta. Em Efésios 4:1, como prisioneiro do Senhor, e em Efésios 6:20, como o embaixador em cadeias. Isso revela, irmãos, que Paulo estava literalmente escrevendo de uma prisão. Mas por que Paulo estava preso nessa ocasião? Ele responde no final do versículo 1. A Bíblia vai respondendo a Bíblia. Por amor de vós, gentios. Essa é a única vez que, em seus escritos, Paulo menciona que a sua detenção foi a favor dos gentios. Mas em que sentido Paulo acabou preso por causa dos gentios? Como o apóstolo se meteu nessa grande confusão aqui por causa deles? A razão é que após a sua conversão repentina, extraordinária, transformadora, ele deixou de ver o cristianismo como uma ameaça e reconheceu que os discípulos de Jesus estavam certos de fato que Jesus de Nazaré era o Messias prometido a Israel. Então Paulo imediatamente começou a pregar Cristo como Messias, Jesus como Cristo, proclamando que judeus e gentios igualmente necessitavam dele, que ambos podiam ser salvos somente pela fé. Qualquer um que cresce poderia ser salvo. E mais, Paulo declarava abertamente, irmãos, que a razão pela qual todos podiam ser salvos e reconciliados com Deus é que Cristo aboliu a lei. Não no sentido de destruí-la completamente, mas de remover o poder condenatório das suas exigências específicas, principalmente os aspectos cerimoniais. Não era mais necessário observar todos os rituais judaicos, especialmente a circuncisão, porque tudo aquilo era meramente sombra da realidade, sombra do corpo que era Cristo Jesus. Jesus cumpriu a lei. E ele pregava agora, Paulo, que a única coisa que importava era arrependimento e fé, e que, portanto, as pessoas em Cristo eram verdadeiramente livres, não estavam mais escravizadas à lei. E o escândalo maior, irmãos, estava aqui. Ele pregava que judeus e gentios, juntos em Cristo, formavam um só povo, a igreja de Deus, como nós vimos no capítulo 2. Sem divisão, sem privilégio étnico, sem barreiras de raça ou tradição, sem hierarquia. Assim, ele saiu por todo o mundo antigo levando essas boas notícias, principalmente aos gentios. Essa era a sua missão especial. E ele estabeleceu igrejas mistas de judeus e gentios e escreveu cartas que ensinavam essa gloriosa verdade, como Romanos, como Gálatas. E depois da encarnação e morte e ressurreição de Jesus, irmãos, nenhum evento da história da redenção foi mais importante e benéfico para a história da igreja do que a conversão e ministério apostólico de Paulo. Não é por acaso que Lucas narra a conversão de Paulo 3 vezes no livro de Atos. Tamanho foi o impacto desse evento na história da redenção. De fato, irmãos, ninguém foi mais usado por Deus do que o apóstolo dos gentios, do que o apóstolo de Tarso, para revelar os mistérios de Cristo ao mundo. Vocês sabem qual foi o efeito disso?
Além de muitos gentios transformados pelo Evangelho, igrejas estabelecidas, houve também o extremo oposto. Muitos judeus endureceram os seus corações e se levantaram contra Paulo, acusando ele de distorcer a revelação de Deus, acusando ele de rejeitar completamente a lei de Moisés. A mesma mensagem que abria o céu para uns, fechava os corações de outros. Assim como o calor do sol, que tanto amolece a cera, como endurece o barro. Por causa disso, Paulo acabou detido pelos judeus em Jerusalém, como diz Atos 21, de onde ele foi levado posteriormente para Cesareia. Lá, depois de 2 anos preso, ele foi julgado e ao apelar a César, na qualidade de cidadão romano, ele foi levado para Roma, onde ele ficou em uma prisão mais amena, uma prisão domiciliar, mas acorrentado 24 horas a um soldado, aguardando a chegada de seus acusadores judeus. E ali ele permaneceu por mais de 2 anos, conforme relata Atos 27 e 28. No total, por causa dos gentios, Paulo passou 4 anos preso, acorrentado, como eu disse, a um soldado romano, 24 horas por dia. E tudo isso por causa dos gentios. E foi justamente nesse período, irmãos, durante a sua prisão em Roma, que Paulo escreveu esta carta aos Efésios, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemon, conhecida como as cartas da prisão. Pastor Isaías falou essa manhã de Filipenses, de Paulo escrevendo: alegrem-se no Senhor, apesar de preso em Roma. À luz disso, é como se Paulo dissesse então aos crentes efésios: eu mesmo, sim, o mesmo Paulo, uma pessoa real que serviu a vocês com o Evangelho, eu fui capturado de tal forma por essa mensagem, e creio tão profundamente nessa unidade em Cristo, que agora eu sofro na prisão por causa da mesma mensagem que transformou vocês. E mesmo com as mãos acorrentadas, eu vou continuar a anunciá-la, custe o que custar, ainda que eu tenha que ficar preso para o resto da vida. O homem era o prisioneiro do mistério de Cristo, irmãos. É interessante que, embora literalmente cativo de Roma, Paulo não diz: eu, Paulo, prisioneiro de Roma. Ele nunca se considerou prisioneiro de César. Ele era prisioneiro de Cristo. Paulo sempre, irmãos, definia sua identidade em conexão com Cristo. Ele era o apóstolo de Cristo, ele era o escravo de Cristo, ele era o imitador de Cristo. Se vivesse ou morresse, se estivesse preso ou livre, ele pertencia somente ao Senhor Jesus, que o comprou a preço de sangue. Isso estava claro na mente de Paulo. Ele sabia e pregava que Cristo era Senhor e não César. A propósito, irmãos, ele também sabia que ele só estava ali porque Cristo o havia colocado ali como parte da sua missão redentora. Ele era o apóstolo dos gentios. Se o Senhor não quisesse, Roma não teria nenhuma autoridade sobre Paulo, assim como Pilatos. Se Deus não quisesse, não teria nenhuma autoridade sobre Jesus. O chamado de Paulo, irmãos, o conduziu a uma vida cada vez mais humilhada, mas ele não se via como vítima das circunstâncias. O homem que governava soldados, agora estava recebendo ordens de um soldado. Ele não via a sua prisão como tragédia, mas como uma vocação. Ele não via as correntes de Roma, mas ele viu o amor de Cristo. Paulo não mudou de circunstância, irmãos, mas ele mudou de perspectiva. Comentando esse texto, João Crisóstomo afirmou, pai da igreja: não considero São Paulo tão feliz por seu arrebatamento ao paraíso, quanto por sua prisão por causa de Cristo. De fato, irmãos, examinando as Escrituras, Paulo fala muito mais em suas cartas sobre os seus sofrimentos por Cristo do que sobre as suas experiências espirituais extraordinárias. Há mais sobre sofrimento do que sobre arrebatamento. E quando nós entendemos isso, nós consideraremos também motivo de grande alegria o fato de passar por muitas tribulações pelo Evangelho, reconhecendo que Deus usa até mesmo os nossos sofrimentos para revelar Cristo ao mundo e edificar a igreja. Essas palavras, irmãos, podem ser ao mesmo tempo profundamente desafiadoras e consoladoras para aqueles que, por obediência a Cristo e por desejar manter a consciência e a integridade limpas, se veem presos a circunstâncias desfavoráveis. Talvez você se sinta preso a uma situação financeira difícil, porque em obediência a Jesus, para o bem da igreja, decidiu viver honestamente os seus negócios e renunciar a ganhos injustos. Ou talvez você se sinta preso a um emprego que não o realiza plenamente,
mas que ainda é o lugar que Deus o quer, porque Ele ainda não abriu a porta para você sair de lá. Ou quem sabe você se sente preso à solteirice, porque você escolheu seguir Jesus com a pureza que Ele exige. Talvez até se sinta preso à obscuridade, ao anonimato, à falta de reconhecimento ou à rejeição, porque decidiu, em primeiro lugar e acima de tudo, abandonar seus próprios interesses e buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Mas tudo depende, irmãos, de como nós enxergamos a vida, com os olhos da carne ou com os olhos da fé. É essa perspectiva que determina se nós nos vitimizamos ou se servimos, se nós nos deprimimos ou nos alegramos, se vemos correntes ou vemos um chamado, se vemos Satanás ou se nós vemos Jesus. E você, como é que você tem enxergado as prisões da vida? Eu quero que você saiba que nenhuma delas é em vão. Assim como Paulo, você pode ter a certeza inabalável que mesmo em meio às cadeias desconfortáveis por causa do Evangelho, você continua livre, completamente livre em Cristo Jesus. Ou melhor, cativo apenas a Cristo Jesus. E ainda que sofra por Ele, Deus pode usar o sofrimento para revelar a beleza de Cristo ao mundo e transformar o seu testemunho em uma expressão viva do Evangelho, assim como Paulo era uma encarnação do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Depois de descrever-se como prisioneiro do mistério de Cristo, agora o apóstolo avança no seu pensamento, descrevendo-se em segundo lugar, irmãos, como alguém que recebeu a revelação do mistério de Cristo, como o texto mostra nos versículos 2 e 3. Acompanhe na sua Bíblia. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Irmãos, se Paulo estava preso, era porque sua prisão em Cristo estava diretamente ligada ao seu chamado. Não era ocasional, incidental, um plano de Satanás. Ele era prisioneiro porque também era alguém que recebeu um chamado gracioso de Deus. Qual era esse chamado? Ele diz, a dispensação da graça de Deus. À primeira vista, de acordo com essa tradução aqui, a Ara, Paulo parece sugerir que talvez alguns dos crentes efésios não tivessem ouvido falar da sua missão especial aos gentios. A partícula assim indica uma possibilidade. No entanto, a Nova Versão Internacional expressa a frase em tom de certeza. Certamente, diz a NVI, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. De fato, irmãos, é difícil traduzir literalmente esse versículo aqui, porque a construção grega admite ambas as nuances. É uma língua antiga, o grego koineiro, o grego popular, vulgar, usado pela população. Nós estamos com essa barreira linguística. Então é possível ambas as nuances, pressuposição, se é que tendes ouvido, ou uma afirmação confiante. Certamente vocês ouviram. Por isso que você vai encontrar essa divergência de traduções. Mas ainda que nós devamos considerar o valor das traduções que expressam a ideia de certeza, como a NVI, eu prefiro a tradução mais próxima do literal, que é a Almeida Revista Atualizada, que deixa aberta a possibilidade de alguns crentes efésios nunca terem ouvido falar do ministério de Paulo. Afinal, quando Paulo escreveu esta carta, já fazia cerca de 10 anos que ele havia plantado a igreja em Éfeso, e muitos novos convertidos provavelmente haviam se unido a essa comunidade desde então e nunca tinham ouvido falar do ministério de Paulo. É possível? Em todo caso, o sentido é claro aqui. Paulo entende-se como prisioneiro do mistério de Cristo por causa que é alguém que também recebeu a dispensação da graça de Deus em favor dos gentios. Mas o que exatamente significa dizer que Paulo recebeu a dispensação da graça de Deus? A palavra dispensação aqui, assim como em Efésios 1:10, traz a ideia de administração de casa ou mordomia. Paulo recebeu de Deus, então, a posição ou ofício de administrador da graça de Deus, ou como o mordomo que cuida das coisas do dono da casa, dos trabalhadores, das plantações, da alimentação, para que não faltasse nada a ninguém. E que graça de Deus é essa que Paulo foi incumbido de administrar? A graça de Deus aqui trata-se, irmãos, do favor imerecido que vem de Deus e transforma judeus e gentios em um só corpo, une ambos, o mistério de Cristo em questão aqui nessa passagem. Em outras palavras, irmãos, Deus graciosamente deu a Paulo a mensagem do Evangelho e milhares de pessoas gentílicas
E a sua missão era distribuir fielmente a graça de Deus a essas pessoas por meio da pregação do Evangelho. Mas Paulo enxergava tudo isso não como algo de que ele deveria se orgulhar ou receber crédito, mas apenas como uma questão da graça, e que aguçava o senso dele de responsabilidade de administrar tudo isso muito bem. Ele se considerava devedor a gregos e demais pessoas. Ele se considerava como alguém que seria maldito se não pregasse o Evangelho, como ele diz em 1 Coríntios 9,16. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Por isso, irmãos, Paulo se considerava apenas como mordomo de Cristo, alguém que não era dono de nada, mas que ele recebeu um grande privilégio de cuidar dos negócios, dos interesses divinos, das pessoas de Deus. E para que ninguém pensasse, irmãos, que essa mensagem grandiosa fosse fruto de própria reflexão ou lucubração humana, engenhosidade humana, Paulo faz questão de esclarecer como ele recebeu essa missão. Ela não nasceu da sua mente, mas lhe foi revelada diretamente por Deus, como ele próprio explica no versículo 3, pois segundo uma revelação, foi-me dado a conhecer o mistério que eu escrevi há pouco a vocês. Nós já vimos em Efésios 1,17 que a palavra grega traduzida por revelação tem a ver com o ato de Deus comunicar conhecimento que antes estava oculto e inacessível ao homem. Isso não é algo que nós possamos alcançar pela nossa própria investigação ou raciocínio, mas isso é uma dádiva de Deus. E essa mesma ideia é reforçada quando Paulo acrescenta, me foi dado. Ele foi passivo nesse processo. Ele apenas recebeu de Deus aquilo que ele, nem qualquer pessoa poderia jamais descobrir por conta própria, por pesquisa acadêmica, por ensaio laboratorial. É a mesma coisa que ele afirma em Gálatas 1,12, ouça, porque eu não recebi nem eu aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. É o que ele diz a respeito do Evangelho. E aquilo que Paulo recebeu por revelação, irmãos, ele chama de mistério. Quando nós examinamos essa palavra em Efésios 1,9, eu destaquei que essa é uma palavra-chave no livro de Efésios. Aparece 6 vezes ao longo da carta. Efésios, portanto, é um livro de mistérios revelados. Você gosta de segredos? Esse é o livro, para você descobrir os segredos de Deus. Você quer saber os segredos de Deus? Está aqui, Efésios. Na perspectiva bíblica, mistério diz respeito a algo que antes estava oculto, mas agora foi manifestado e está compreensível a todos os que creem em Cristo. É algo explicável em palavras e deve ser anunciado a todos os povos pela pregação do Evangelho. Isso é diferente de populares mistérios das seitas, que consistia em algo enigmático, obscuro e reservado apenas a alguns poucos iniciados, ou da mentalidade evangélica neopentecostal brasileira, da pessoa estar num mistério que só ela sabe. Não, mistério é algo que foi revelado a todos os que creem aqui na Bíblia. Nós não sabemos, irmãos, exatamente quando Paulo recebeu exatamente essa revelação completa aqui desse mistério. É bastante provável, porém, que a compreensão desse mistério aqui tenha se desenvolvido de forma progressiva ao longo dos anos. Desde a sua experiência de conversão no caminho de Damasco, o Senhor já havia revelado para Paulo que ele seria enviado para levar o Evangelho aos gentios. Ele já sabia disso desde o início, como ele mesmo relata lá em Atos 26, quando ele está narrando a sua conversão, como ele se converteu. Mais tarde, quando Paulo retorna a Jerusalém pela primeira vez depois da sua conversão, ele ainda teve dificuldade de compreender que o Senhor estava afastando ele dali de Jerusalém para uma missão específica para os gentios. Paulo, eu não te quero em Jerusalém, eu te quero aos gentios, essa foi a missão que eu te dei. Mas conforme registrado lá em Atos 22, versículo 21, o Senhor lhe disse claramente, vai porque eu te enviarei para longe aos gentios. Deus insiste com Paulo. A partir daí, irmãos, o mistério de Deus começou a se desdobrar diante dos olhos de Paulo, até que ele alcançou a plena compreensão em Cristo. E Paulo, irmãos, como eu já disse, mais do que qualquer outro, foi um instrumento usado por Deus para ajudar a igreja a compreender que havia um único caminho de salvação em Cristo, tanto para judeus quanto para gentios, e que, portanto, os gentios deveriam ser acolhidos sem dificuldades na igreja de Cristo, na comunidade dos santos. Paulo até chegou a confrontar, irmãos, o notável apóstolo Pedro em Antioquia, porque Pedro estava hipocritamente negando essa verdade fundamental do Evangelho, ou seja, que a comunhão com Deus
E entre os irmãos se dá somente pela fé em Cristo e não pela obra da lei ou distinções étnicas. Isso está lá em Gálatas 2 e derruba a infalibilidade papal que os católicos defendem. Agora, ao escrever Efésios, Paulo aprofunda ainda mais essa revelação em relação às suas epístolas anteriores, Romanos, por exemplo, mostrando que judeus e gentios não apenas foram reconciliados com Deus da mesma maneira em Cristo, mas também entre si, formando um só corpo, como uma nova humanidade. É sobre esse mistério que ele afirma, como uma nota de rodapé na sequência do versículo 3, que escreveu há pouco, resumidamente. E ele está se referindo aqui a Efésios 2, 11 a 22, onde ele falou dessa unidade. Assim, irmãos, é como se Paulo dissesse: essa unidade, irmãos, é tão importante, que eu estava prestes a orar, mas como um bom mordomo da graça de Deus, eu decidi interromper a minha oração, para desenvolver um pouco mais esse assunto, do qual eu acabei de falar a vocês em poucas palavras no capítulo anterior. Portanto, o que temos em Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 13, é um desenvolvimento mais detalhado do que o apóstolo acabou de expor em Efésios 2. Uma nova dimensão e profundidade do Evangelho de Cristo, jamais explicada de forma tão clara e gloriosa antes. Irmãos, assim como Paulo recebeu a dispensação da graça de Deus, também nós recebemos, cada um, uma parcela dessa mesma graça, não para guardá-la, mas para administrá-la para o benefício de outros. Nós somos mordomos do Evangelho e dos dons que Deus confiou a nós. Não de um tesouro para ser escondido, mas de uma riqueza que deve ser compartilhada. Esse é o nosso chamado, distribuir fielmente a graça de Deus ao mundo por meio da pregação do Evangelho, do serviço, do amor e do sofrimento pelo Evangelho. O que é que você está fazendo com o Evangelho e com os dons que você recebeu de Deus? Você tem compartilhado o Evangelho com o mundo? Você tem usado os seus dons para preservar e edificar a unidade da igreja? Ou você tem agido como um mordomo infiel, acumulando para si o que Deus lhe confiou para o bem dos outros? Você está estocando tudo isso para benefício pessoal ou servindo as pessoas? Irmãos, das riquezas da sua graça, Deus tem feito jorrar sobre essa igreja abundantes recursos espirituais, louvado seja o Senhor por isso. Pregação expositiva, ensino sólido, cursos, congressos, ministérios, viagens missionárias, ações evangelísticas. Irmãos, tudo isso é pura graça de Deus e não mérito. Por isso nós não devemos nos orgulhar como se nós fôssemos uma igreja melhor do que as outras, superior que as outras, como se nós soubéssemos mais do que os outros crentes, mas reconhecer que tudo nos foi confiado para servir a nossa cidade, servir as igrejas ao nosso redor, igrejas irmãs. O Senhor, irmãos, quer que nós administremos com zelo esses dons, que nós administremos com generosidade esses dons, que nós administremos com temor esses dons, para que o resultado seja sempre o mesmo, a edificação da igreja de Cristo em unidade e amor. E como é que nós fazemos isso na prática? Evangelizando e discipulando pessoas, usando meus relacionamentos pessoais para isso, enviando e sustentando missionários para plantar e revitalizar igrejas, orando por eles, ofertando, suportando eles de todas as maneiras que o Novo Testamento diz. Treinando novos líderes cristãos, investindo na publicação de bons livros teológicos e financiando novos autores cristãos, participando de projetos de discipulado, de serviço e de compaixão, como o Pão da Vida, que sai toda sexta-feira, há mais de 10 anos, para evangelizar moradores de rua aí do outro lado da praça. Assim, cada membro e cada ministério, irmãos, se torna um canal vivo da graça de Deus, distribuindo fielmente o Evangelho ao mundo. É assim que nós podemos ser bons mordomos da graça. Depois de escrever-se como prisioneiro de Cristo e afirmar que recebeu a revelação do mistério de Cristo, agora, por fim, Paulo descreve-se como alguém que recebeu a compreensão do mistério de Cristo, e nós vamos ser mais compactos aqui nesse último ponto. É o que nós vemos no versículo 4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Irmãos, atenção aqui. Agora que os crentes efésios entendem que Paulo foi encarregado de uma missão especial, anunciar uma mensagem sobre-humana aos gentios que veio de Deus, e que por acreditar tanto nesta mensagem, ele estava inclusive sofrendo na prisão,
agora ele convida os efésios e a nós também a dar um passo além. Qual é esse passo? A compreender profundamente o mistério de Cristo. E quão profundamente Paulo desejava que eles compreendessem o que ele escreveu na carta sobre o mistério de Cristo. A medida da compreensão que Paulo queria é revelada pelo verbo grego que ele usa, traduzido como compreender, que significa perceber como um todo. Paulo não queria que os crentes efésios tivessem apenas uma noção genérica, irmãos, e superficial daquilo que eles estavam lendo, mas que eles entendessem completamente o mistério que ele estava prestes a desenvolver com mais detalhes. E mais, ele não queria apenas que os efésios compreendessem em toda a profundidade o mistério de Cristo. Não apenas isso, mas que eles compreendessem em toda a profundidade o meu discernimento do mistério de Cristo. Isso faz toda a diferença. A palavra discernimento no grego se refere a mais do que informação cognitiva. É uma inteligência espiritual concedida pelo Espírito. É a capacidade de ver as conexões internas da verdade revelada, fazer distinções, separar a verdade do erro e aplicá-las à vida. Então, o ponto que Paulo queria que os efésios lessem, o ponto é que Paulo, queria que os efésios lessem o que ele escreveu no capítulo anterior, para que eles conseguissem perceber claramente, em toda a profundidade, aquilo que ele percebeu sobre o mistério de Cristo, por revelação. A inclusão dos gentios no mesmo corpo por meio do Evangelho. Ele desejava ajudar os efésios a compartilhar do mesmo entendimento espiritual que ele recebeu do Senhor. E que ele tinha esse entendimento espiritual, a própria carta que ele está escrevendo revela isso. Aqui, irmãos, nós ouvimos um eco da oração que ele fez, lá em Efésios 1:7, quando ele pede que os crentes participassem do espírito de sabedoria e de revelação para entender aquilo que ele estava explicando a eles. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo desejava que eles entendessem esse mistério, tanto quanto Deus o fez entender, para que eles reconhecessem a autenticidade do seu ministério, entendendo que tudo aquilo que o movia, a sua paixão e até a sua disposição para sofrer, brotava de uma compreensão profunda de uma mensagem que vinha de Deus e não dos homens. Ele queria que os efésios vissem a igreja como um só corpo em Cristo, e que também estivessem dispostos a sofrer pelo anúncio e preservação dessa unidade. Era isso que ele queria. Sofram como eu estou sofrendo pela unidade da igreja de Cristo. O chamado é o mesmo para nós hoje, irmãos. Compreender em toda a profundidade que a igreja é uma só em Cristo Jesus. E essa compreensão não nos vem por revelação direta, como aconteceu com Paulo, nem de forma automática, mas pelo estudo diligente das Escrituras. Foi assim também com os efésios. Eles não receberam por revelação, mas eles compreenderam o mistério de Cristo por meio da leitura desta carta. Paulo pede que eles leiam. E é isso que acontece também conosco, irmãos, ao estudarmos o livro de Efésios aqui todos os domingos de noite. E o mais extraordinário é que nós podemos compreender, tanto Paulo compreendeu essa verdade. E assim enxergarmos a igreja como Cristo a enxerga. Um só corpo, unidos pelo mesmo Espírito e pela mesma graça. Deus, irmãos, está nos chamando a isso como Primeira Igreja Batista do Pará. Isso já ficou claro para nós, Deus está nos chamando a essa unidade. Ele quer eliminar as divisões que ainda persistem entre nós. Ele quer nos ver verdadeiramente unidos, como um só povo, vivendo de forma digna da vocação que nós recebemos. Mas essa unidade exige disposição para sofrer, exige disposição para mudar o que for necessário, nossos hábitos, nossas prioridades, nossas tradições e até mesmo a nossa estrutura, se for necessário, para que nada se torne barreira entre os irmãos e o testemunho da graça seja enfraquecido. Por isso, o que deve nortear as nossas decisões e atitudes não é o que mais agrada a nós mesmos, nem aos outros, nem as tradições humanas, mas o que mais edifica a unidade da igreja de Cristo. E à medida que nós compreendemos mais profundamente o mistério de Cristo, a nossa fé se torna mais sólida, a nossa comunhão mais verdadeira e a nossa disposição para sofrer mais natural e imediata. Qualquer que seja o sofrimento, seja desagradar as pessoas, suportar críticas injustas, perder bens, oportunidades de carreira, de ministério ou de negócios, saúde, reputação, ser preterido ou rejeitado, não importa
Tudo isso é para manter a unidade da igreja de Cristo, que vem o sofrimento. O que nós aprendemos nesse texto, então, em conclusão, é que quem compreende o Evangelho deve estar disposto a sofrer para promover a unidade da igreja de Cristo. Assim como Paulo, irmãos, somos prisioneiros do mistério de Cristo. Recebemos a revelação do mistério de Cristo e somos chamados a compreender o mistério de Cristo. Que essa seja a nossa oração. Senhor, dá-nos a mesma visão que deste ao nosso amado irmão Paulo. Que estejamos presos a Ti e unidos uns aos outros. Ajuda-nos a viver essa unidade aqui, Senhor, na primeira igreja batista do Pará, sem panelinhas, sem divisões, como o Senhor deseja que nós sejamos um. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Confirma nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.